Olá, meus amigos. Vamos começar o nosso segundo vídeo. No primeiro, eu procurei demonstrar que havia uma estreita relação entre geopolítica, estratégia e história, mostrando como exemplos fatos importantes da nossa história, cuja descrição até os dias de hoje carece de um real entendimento das razões por trás dos fatos. O descobrimento, o tamanho do Brasil e a nossa independência. Espero que vocês que estão me ouvindo e vendo tenham compreendido as verdadeiras razões por trás de tudo aquilo que se passa em nosso entorno, em termos de política, e que fogem completamente do que se noticia a respeito. A razão primeira, aquela de que decorrem todas as outras, no mais das vezes escapam ao nosso conhecimento e, consequentemente, ao nosso entendimento. À primeira vista, pode parecer que eu estou criticando você e todos os homens por não acompanhar a vida, as coisas, o mundo. Mas não, eu não estou criticando. As coisas más, por serem más, são tratadas e decididas entre quatro paredes, e das quatro paredes não saem, exatamente para que os bons não as conheçam. Nesse vídeo, eu vou falar de uma dessas coisas, de uma coisa má, muito má, forjada no fogo do inferno, mas vestida de branco para parecer aos outros um anjo da paz. Hoje, eu vou falar sobre a nova ordem mundial. Na verdade, não sobre ela da forma como ela hoje se nos apresenta. Eu vou falar das suas origens, do ovo da serpente. Inicialmente, eu vou deixar vocês com um conceito para meditação. A nova ordem mundial é um projeto de dominação de todas as nações da Terra, usando todos os recursos políticos e tecnológicos disponíveis para lograr o seu intento. Visto assim, dessa forma, parece uma teoria distante, parece o resultado de uma reunião de meia dúzia de lunáticos sonhadores que ficam periodicamente em torno de uma mesa, falando, mas cujas conversas começam e terminam sempre como um papo de bêbados na madrugada de um bar cheio de fumaça de cigarro. A comparação pode ser até cômica e exagerada, mas os nossos atores não são bêbados e nem estão numa mesa de canto na madrugada de um bar enfumaçado. Mas, na comparação, uma coisa parece verdadeira. A meia dúzia de lunáticos sonhadores, porque, na verdade, é isso que eles são. Poucos, muito poucos mesmo, mas com um poder estarrecedor. Um poder tão grande e tão estarrecedor que tem logrado estremecer até mesmo e principalmente as bases da sociedade no mundo em que ela se assenta. Vamos aos fatos. Identifique no conceito da nova ordem mundial qual é o objetivo geopolítico. Vocês viram, o objetivo é dominar todas as nações da Terra.
Pelo que nós vimos no primeiro vídeo, para a conquista desse objetivo é preciso montar uma estratégia. Então está na hora da gente voltar no tempo. Esse objetivo foi determinado em 1770. Foi isso mesmo que você ouviu. 1770. Veja só, já lá se vão, portanto, quase 2 séculos e meio. De lá para cá, a estratégia continua praticamente a mesma, como nós vamos ver no decorrer dessa história. Volta e meia, eles quase conseguem, mas a mão de Deus sempre atua na hora certa, quando eles estão quase chegando lá, e faz com que tudo volte a estaca zero. Eu acho que vocês vão ficar chocados com essa história, mas não há qualquer razão para desespero ou alarme. A mão de Deus tem estado sempre lá, e ela está conosco aqui e agora. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1784. Aconteceu de novo em 1919 e a terceira vez está acontecendo agora. Vamos ao primeiro ato. Em 1770, um judeu que se convertera ao catolicismo e se tornara sacerdote, chamado Adam Weishaupt, foi cooptado pela recém-organizada Casa de Rothschild para criar uma seita secreta, desertando da igreja. É interessante ressaltar que o Weishaupt era um jesuíta e professor da lei canônica em uma universidade inglesa, quando abraçou a crença em Lúcifer e renegou o cristianismo. Muito provavelmente por causa dessa sua origem jesuítica, muitos ainda hoje creem que os jesuítas estão por trás dos Illuminati, o que, a meu ver, não é verdadeiro. Mas o que era a Casa de Rothschild? Era uma entidade de emprestadores de dinheiro profissionais, ou seja, agiotas, mas banqueiros e satanistas. A Casa de Rothschild tinha sido fundada por Mayer Amschel, que era o verdadeiro nome do Rothschild. Ele acrescentou o nome Rothschild nessa época e se ligou com outros financistas internacionais que tinham literalmente vendido a alma ao diabo. Identificando aquela personalidade perturbada, mas brilhante, de Weishaupt, e sabendo de seus conhecimentos sobre a teologia cristã, o banqueiro Amschel Mayer Rothschild o financiou para criar uma seita satânica. A essa seita, Weishaupt denominou os Illuminati, que também são conhecidos por Illuminatis da Baviera. Aquele pequeno grupo ali formado era composto de pouca gente. Então faltava gente, mas sobrava dinheiro. Isso facilitou muitas coisas na mão de um homem inteligente. Logo de início, se estabeleceu um plano de tomada de poder para toda a Europa. Era o mundo conhecido, a Europa.
E duas estratégias foram imediatamente formuladas para a obtenção do objetivo geopolítico: acabar com a monarquia na França e acabar com a Igreja Católica. Naquela época, tudo parecia muito pequeno. Como eu disse, uma conversa de bar. Mas pensa bem, quanta gente existe que está disposta a participar de uma boca livre? Também, naquela época, lá, existiam essas pessoas, algumas delas brilhantes. Rapidamente, o Weishaupt, que era uma cabeça privilegiada, a gente já sabe, e que tinha nas mãos o talão de cheque dos Rothschild, tratou de escolher e cooptar outras pessoas ávidas por poder e dinheiro para influenciar todo e qualquer segmento social que exercesse qualquer tipo de poder cultural, político ou militar. Basta dizer que foi ele, Weishaupt, quem financiou o movimento iluminista na França, que estava sob a liderança de quem? Robespierre, o mesmo Robespierre da Revolução Francesa, e a quem Weishaupt tinha delegado a ação de fomentar a Revolução Francesa. Robespierre era um homem de Weishaupt na Revolução Francesa. E por que o iluminismo foi escolhido? Porque o iluminismo era um movimento que já tinha fomos de globalidade em toda a Europa e que era, ao mesmo tempo, filosófico, político, social, econômico e cultural, que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação, rejeitando a ideia de Deus, da criação. O homem é o centro. O mais importante símbolo humano do iluminismo foi Voltaire, que era um grande agitador e propagandista das ideias do iluminismo. Crítico ferrenho, tanto da monarquia quanto da religião, ele sempre terminava os seus discursos e os seus textos com uma frase: "Écrasez l'infâme", que significa esmagai a infame. A infame a que ele se referia era a Igreja Católica. Esmagai a infame. Era como ele sempre terminava os seus discursos. Na verdade, a Revolução Francesa nasceu da cabeça e do bolso de Weishaupt. Quando ela obteve sucesso, estava dominada uma das duas maiores potências da Europa, a França. A outra, que era a Grã-Bretanha, seria dominada também, mas por outros meios. É importante ressaltar que Weishaupt reescreveu em 1776 os protocolos da religião judaica, ao seu modo, a fim de adequá-lo a um novo tipo de sinagoga voltada para Satanás. O resultado foi um livro denominado Os Protocolos dos Sábios de Sion, que ficou famoso muito mais tarde, quando Hitler o usou para justificar a matança dos judeus. E a força da propaganda nazista foi tão grande que ainda hoje o mundo alimenta uma injusta rejeição, muitas vezes velada, mas rejeição sim, ao povo judeu, que efetivamente não a merece. Fomentando revoluções internas e coloniais, com as quais a Grã-Bretanha tinha que lidar permanentemente, e conquistando a França,
O objetivo era provocar um caos que desesperasse as nações e as fizesse ansiar por uma paz, viesse ela de onde viesse. Weishaupt planejou para que essa paz viesse cair em suas mãos. Interessante que esses fatos vão se repetir ao longo do tempo, bem debaixo dos nossos olhos. É muito interessante isso. Tudo caminhava a contento. A estratégia estava dando certo. Mas foi quando a mão de Deus interrompeu o processo. Em 1784, Weishaupt emitiu suas ordens para a Revolução Francesa. Um escritor alemão, que vocês conhecem, Stefan Zweig, colocou o plano sob a forma de livro. Esse livro continha toda a história dos Illuminati e os planos de Weishaupt. Uma cópia desse livro foi enviada aos iluministas da França, que, convém lembrar, estavam sob a liderança de Robespierre, que é um homem de Weishaupt. Só que esse mensageiro foi atingido e morto por um raio no caminho entre Frankfurt e Paris. A polícia, ao descobrir o corpo, encontrou documentos subversivos junto com ele e os entregou às autoridades competentes. Após um cuidadoso estudo daquela documentação, o governo da Bavária ordenou que a polícia fizesse uma batida nas recém-organizadas lojas do Grande Oriente de Weishaupt e nas residências de seus colegas mais influentes. Os documentos provavam cabalmente uma conspiração dos Illuminati para usar guerras e revoluções com a finalidade de estabelecer um governo global, retirando os poderes nacionais europeus e os substituindo por um outro supranacional debaixo das ordens dos Rothschild. Alguma semelhança com o que ocorre hoje na ONU? Parece que não. O governo da Bavária, então, colocou na ilegalidade os Illuminati e logo em seguida fez publicar todos os detalhes dessa conspiração ao público. Isso aconteceu em 1785. A partir daí, Illuminati se tornou uma palavra abominável, o que fez com que aquela organização, que antes nadava de braçada, passasse para a clandestinidade. O quartel-general da conspiração, que no fim dos anos 1700 estava em Frankfurt, na Alemanha, teve que se mudar para a Suíça e depois para Londres. Assim, foi abordada a primeira tentativa de implantação de um governo mundial sob os Illuminati, que eram o braço político dos Rothschild. Esse objetivo estratégico não foi conquistado. A estratégia falhou. Foi preciso começar tudo do zero. O Rothschild sobreviveu ao escândalo. Não é preciso ir muito longe para procurar a razão. O poder do dinheiro. Só que na clandestinidade, e ainda com dinheiro dos Rothschild, Weishaupt seguiu arregimentando seguidores em todas as entidades secretas existentes na época. Ele estava na clandestinidade e buscou as outras organizações clandestinas, inclusive a maçonaria. Também por isso, na maçonaria ele cooptou muitos maçons. Também por isso é que se considera até hoje a maçonaria como uma entidade satânica, o que aparentemente não é. Alguns maçons se tornaram Illuminati.
mas eu creio que a maioria não. O segundo episódio dessa história vai ocorrer por volta de 1814. Tem a ver com a Batalha de Waterloo, onde Napoleão perdeu a guerra. A batalha ocorreu em 1814, na Bélgica. Foi um combate decisivo entre as forças francesas, com 72 mil homens, e o exército inglês, na verdade uma aliança de britânicos, russos, prussianos e austríacos, com 68 mil homens sob o comando do britânico Duque de Wellington. Conta-se que o Rothschild, já muito influente e rico àquela época, espalhou na Inglaterra, em Londres especificamente, a falsa vitória do Napoleão. E isso provocou um pânico terrível no mercado de ações da Inglaterra. As ações caíram drasticamente de valor, chegando quase a zero. E quem as comprou todas? Rothschild. A partir dali, ele passou a controlar toda a economia da Grã-Bretanha e indiretamente de toda a Europa. Depois da França, estava conquistada a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha. E, como os Estados Unidos era uma potência nascente, ele também infiltrou maçons. A maçonaria era forte nos Estados Unidos. Infiltrou maçons para começar a colocar em prática o plano dos Illuminati fora da Europa. Mas, num acidente de percurso, outra vez, atrasou tudo isso. Porque em 1826, um certo capitão William Morgan, que era um insider, ele pertencia à conspiração, se arrependeu e decidiu que era seu dever patriótico informar a todos os maçons e ao público em geral o que estava acontecendo por baixo dos panos, quais eram os objetivos pretendidos, e também revelar as identidades de todos os cérebros que estavam por trás daquela conspiração Illuminati. Não demorou muito, ele foi assassinado. Mas o caso teve tanta repercussão que esse assassinato fez com que grande parte dos maçons dos Estados Unidos desertassem. Foi um escândalo, mas o projeto prosseguiu. Em 1850, os Illuminati realizaram um encontro secreto em Nova York. Basicamente, todos os grandes banqueiros da época estavam lá. E a força, a ideia-força, era o apoio aos nihilistas e ateístas. Nihilista é aquele que diz que tudo é nada, não existe valor algum. E o ateísta, você já sabe, é aquele que não crê em Deus. Todas as duas filosofias perfeitamente encaixáveis no objetivo Illuminati. E esse encontro também foi realizado com todos os outros grupos subversivos, uma espécie de Fogo de São Paulo da época. E imagine, com a diversidade de ideias e grupos, nesse grande grupo, não podia ser resumida ou definida por uma palavra, inventaram uma que fosse comum a todos. Foi a primeira vez no mundo
em que a palavra comunista foi mencionada, porque foi assim que eles foram chamados. Olha bem, o comunismo, portanto, não é uma ideologia. O comunismo foi um plano secreto, uma arma criada para provocar o caos no mundo ocidental. Aquele mesmo que eles desejavam destruir, antes de mais nada, para criar um poder global. Poder global que, naturalmente, deveria ser exercido por eles mesmos, os Illuminati. Não preciso dizer que os fundos fornecidos para que essa reunião ocorresse e que aqueles planos tomassem o rumo do público veio dos Rothschild. E esse fundo foi usado, está bem sentado aí, para financiar Karl Marx e Engels, quando eles escreveram O Capital e o Manifesto Comunista em Soho, na Inglaterra. Isso explica por que Marx, que não tinha qualquer fonte de renda declarável, demonstrável, não só conseguiu escrever aquele livro, mas fazer dele um sucesso mundial. Alguns de nós que são escritores sabem da dificuldade que é publicar um livro. Se conseguir, depois de muito esforço, fazê-lo publicar, transformá-lo em best-seller, tem que ter financiamento por trás. Mas o Marx, que não tinha nada, não só escreveu, como fez um sucesso enorme, como todos nós sabemos. Observem bem, eu vou fazer uma nota, uma parada, porque parece que eu estou inventando coisas. Não, eu não estou inventando nada. Eu vou ler aqui um trechinho para que vocês entendam e que vocês possam procurar uma fonte confiável para compartilhar e para verificar o que eu estou dizendo. Um homem chamado Myron Kureval Fagan, que morreu em 1972, era um grande escritor, produtor e diretor de cinema e teatro. Ele fazia muito sucesso em Hollywood. Inclusive se casou com uma grande atriz. Ele transitava com desenvoltura nos ambientes mais sofisticados dos Estados Unidos. E ele é que conta com as próprias palavras aquilo que ele pôde testemunhar pessoalmente e aquilo que ele soube de outros. E isso tudo, como ele era produtor de cinema, e com a finalidade de alertar os Estados Unidos e não deixar que aquilo caísse no esquecimento, ele produziu um vídeo sobre o assunto. Um vídeo não, ele produziu um documentário sobre o assunto. Esse documentário vocês podem achar no Google com o nome dele, Myron Kureval Fagan. Mas ele se chama também, se vocês podem procurar pelo nome, The Illuminati and the Council of Foreign Relations, cujo produtor foi Anthony Hilda. Bom, feito esse pequeno parênteses, eu vou prosseguir. A ideia, o objetivo geopolítico a gente já sabe, dominar o mundo. Mas as estratégias foram mudando, mas uma estratégia
permaneceu sempre vigindo e praticamente acima das demais, é que os Illuminati, para que o mundo concordasse numa reunião em torno de um poder acima das nações, um poder ultranacional, precisavam primeiro produzir o caos. Porque ninguém aguenta viver sob o caos. Então eles sabiam que produzindo o caos, o povo, o mundo ansiaria por uma forma ou por um poder capaz de controlá-lo. Isso já tinha sido tentado lá atrás, como a gente viu, mas a mão de Deus abortou o processo. Então, a estratégia dos Illuminati passava por insuflar guerras de grande porte para criar crises e criar o caos decorrente da crise e erigir um governo mundial único. Eu não quero aqui começar a detalhar fatos que vocês podem encontrar na internet, vocês encontram em enciclopédias, até nos livros de história, sobre cada momento histórico a que eu me refiro aqui. Porque senão isso aqui ficaria muito grande, a gente precisaria de 5 anos de curso para entender tudo. Mas é quase óbvio que a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, estava nos planos dos Illuminati. Eu não vou esmiuçar aqui todos os eventos, todas as alianças que compuseram o quadro daquela guerra. Bastando dizer que ela movimentou a totalidade do mundo, pelo menos aquele mundo conhecido como desenvolvido, terminando com a vitória dos aliados, que eram Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos, sobre a Alemanha. O mais importante, ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos se tornaram o primeiro poder militar, a primeira grande potência fora do continente europeu. Naquele mesmo período, os Illuminati conspiraram para a queda do czar na Rússia e tratariam, a partir dali, a fortalecer o comunismo nascente lá, em 1917. Para quê? Para provocar revoluções mundo afora, enfraquecer as religiões, até porque o comunismo é, por definição, ateu. Mas o caos produzido pela Primeira Guerra Mundial, com a preciosa colaboração dos Rothschild, trouxe à tona a necessidade de criação de um organismo supranacional para garantir a paz mundial, naquilo que se denominou a Liga das Nações. Estava criado esse organismo supranacional. Um pouco antes, em 1912, os Illuminati já tinham conseguido penetrar forte nos Estados Unidos com a criação do Federal Reserve Board. O Federal Reserve não é, como muitos pensam, um banco central nos moldes que a gente conhece. Embora tenha atribuições nitidamente governamentais, como a emissão de moeda e a flutuação do dólar. O Federal Reserve é, na verdade, uma entidade privada comandada por banqueiros, ou seja, pelos Rothschild. Tudo caminhava muito bem, até que ocorreu um novo acidente de percurso. A mão de Deus de novo. Embora a quase totalidade dos países
desenvolvidos tivessem aderido à Liga das Nações, faltava os Estados Unidos. Quer dizer, o presidente já tinha aderido, mas faltava ser ratificado pelo Congresso. E um senador americano de nome Henry Cabot Lodge, que era respeitadíssimo no Congresso e de uma inteligência anormal, incontestável, foi convencido por pessoas influentes, outras pessoas, a examinar com bastante cuidado os termos da criação da Liga das Nações e verificasse lá a infiltração dos antigos Illuminati. O senador Lodge estudou e ficou convencido de que por trás da criação da Liga havia um plano maquiavélico e o desmascarou totalmente, com isso logrando o veto para a aprovação do Senado. O presidente Wilson não teve outra alternativa senão manter os Estados Unidos fora da Liga das Nações. A ausência dos Estados Unidos, que era um país fundamental e primeiro alvo dos Illuminati, fez a Liga naufragar, frustrando tudo aquilo que vinha sendo preparado há muito tempo para ser o ovo da serpente do domínio mundial. Alguma semelhança com o que está acontecendo hoje com a ONU? Nem vou responder. A partir dali, os Illuminati tiveram que dar outra vez um passo para trás e elaborar uma nova estratégia. Ou seja, recomeçar de novo. Não do zero, mas quase. O terceiro capítulo dessa história é aquele que nos diz mais respeito, porque os Illuminati, hoje com a denominação de Nova Ordem Mundial, é o jogador que está do outro lado do nosso tabuleiro de xadrez. Esse terceiro capítulo, a Nova Ordem Mundial, é o assunto do nosso próximo vídeo. É a coisa mais importante que aconteceu e acontece no mundo, apesar da maior parte das pessoas sequer a conheça pelo nome. Até lá.